Bom dia, pessoal. Pessoal da terceira série do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, tá certo? E com isso, discutirmos aí alguns movimentos sociais que antecederam aí a ditadura militar e que até conviveram, no regime militar, logo depois foram censurados, tá certo? Então hoje vamos discutir aí sobre o Teatro Arena, porém vamos aí dar uma passada, na última aula, tá? Meio que passar por uma revisão a partir da correção da atividade que foi aplicada. E aí a primeira questão, da atividade seria qual o contexto que surge a Bossa Nova, que inclusive aí vai ser, entre os diversos movimentos, vai ser quase que o mesmo contexto, saindo aí de uma era Vargas, no período ditatorial, ligado aos ideais fascistas, o governo autoritário e conservador de Dutra, alinhamento com os Estados Unidos, toda aquela questão da interferência norte-americana. Com relação à Bossa Nova, vamos ter a influência do jazz. Tá? A Bossa Nova vai fazer uma crítica aí, à música, ao samba de barracão, como eles falavam. Então, tem toda uma questão, toda uma questão de modernização, de desenvolvimento, o surgimento aí de eletrodomésticos, de automóveis. Tem toda essa questão que seria mais ou menos o contexto que fez surgir, que surgiu na realidade a Bossa Nova. Já com relação à questão 2, seria a crítica, que a Bossa Nova faz ao samba de barracão, é porque diz que o samba de barracão só conta o cotidiano das pessoas, como é que as pessoas estão vivendo, o que é que está acontecendo, e o que é quase a realidade, mas não seria ainda isso, tá certo? Então, ela vai fazer essa crítica, ao samba de barracão, tá certo? As principais características, da Bossa Nova vai ser a influência que ela vai ter do jazz, da música erudita, vai trazer aí vários instrumentos, as vozes vão se relacionar com os instrumentos, com as notas. O violão é meio gago, é meio parado, vai como se o violão fosse falando para você. Tá certo? E aí, só que essa primeira geração, do João Gilberto e companhia, as músicas, as letras das músicas eram mais sobre a natureza, sobre o amor, sobre sentimentos. E se a gente perceber, a Bossa Nova Lei surge quase que juntamente com a ditadura militar, com o golpe civil militar em 64. E a partir do momento que tem esse golpe, não se tem tanta crítica. O pessoal da Bossa Nova, os cantores, os compositores, não faziam essa crítica. E o pessoal da segunda geração, inclusive a Nara Leão, que fez parte da primeira, foi importantíssima no surgimento, teve a sua influência, vai passar a criticar, vai dizer que a Bossa Nova não precisa ser influenciada por música norte-americana, pelo jazz norte-americano, que tem muitos ritmos brasileiros, como o shot, que podem influenciar, o afro-samba, como teve, acredito que foi o Vinícius de Moraes, fez, se não me engano, fez várias músicas relacionadas à questão afro-brasileira que foram incluídas, no samba. Então, fez uma crítica, a Nara Leão faz um show opinião, com todo um cenário para criticar ou para inovar também, tá certo? A questão 4, que é bem interessante essa questão 4, porque ela já caiu em vários Enems, a ideia do conceito de capital cultural, que eu pedi para vocês relacionarem com o surgimento da Bossa Nova em questão entre a Zona Norte e a Zona Sul, tá certo? Mas aí o conceito de capital cultural vai ser criado pelo Pierre Bourdieu, vai ser tipo uma metáfora para caracterizar e explicar a sociedade dividida em classes. Ou seja, a cultura é aquele que você traz do berço, Então, o capital cultural é aquele que ele vai fazer essa crítica, que as pessoas, por exemplo, da zona norte, que é a zona, aliás, a zona sul, que é a zona pobre, posso estar confundindo aqui, mas ao mesmo tempo é como se a crítica que eles faziam ao samba de barracão fosse direcionado às comunidades, tá certo? E as pessoas mais ricas, as pessoas da classe média tinham mais capital cultural, ou seja, tinham uma educação de qualidade, tinham uma herança que trazia já de família, tá certo? E as pessoas que eram
né, de certa forma, pobres, não traziam essa herança, tá certo? Então, por isso que, por exemplo, a Bossa Nova ela vai ter seu surgimento em zonas, né, que tinham uma classe média mais abastada, que tinham herança, por exemplo, tinha uma influência, né, da música erudita. Eles escutavam música erudita, né, eles viajavam, escutavam jazz, tá certo? Então, por isso que o Pierre Bourdieu ele vai criar essa ideia nesse conceito de capital cultural. Tá? É uma herança que vem de família, que vem de berço, tá? Que envolve, que divide metaforicamente as classes, né? Então, o Pierre Bourdieu ele vai ser muito feliz aí nessa categorização, tá certo? A questão 5 é bem interessante também, que você vai fazer uma relação entre bossa nova e política. Qual seria a relação, né? Primeiro, eu já falei no início, na questão da modernização, da industrialização, a questão do consumismo, né? Uma classe média vai ser uma classe média muito consumista, essa classe média ela vai viajar, ela vai ter influência, né, dessa música americana, norte-americana. Tá? O próprio JK era considerado, olha que interessante, o presidente bossa nova, né, por estar no meio, né, por ser também de uma classe média. Então, é essa relação, né? E algumas músicas, inclusive, o próprio presidente, na inauguração de Brasília, vai pedir para que alguns representantes da Bossa Nova, né, fizessem uma música para a nova capital. Então, Bossa Nova e política aí vai estar, né, totalmente interligada, tá? Uma influenciando, um movimento influenciando o outro, certo? Então, essa foi, na realidade, a nossa atividade. Tá? Qualquer dúvida sobre alguma questão, aí vocês podem colocar aqui no chat. Tá certo? E aí vamos, né, para a aula, né? A aula de hoje, que é sobre o Teatro Arena, né, que vai surgir aí em 1953, tá certo? Mas qual era o contexto? Né? E aí vocês vão entender já já porque é teatro de arena, tá? Porque não é um teatro como conhecemos, né? A plateia no canto, né? E você no palco, né? Claro, vai ter uma idealização de palco, tá certo? Mas o palco, meio que o palco vai ficar ali no meio, as pessoas vão se movimentar mais, vão participar mais do espetáculo, tá certo? Mas qual era o contexto, né? E aquilo que eu já venho falando toda a aula, né? O contexto vai ser mais ou menos a mesma coisa para todos esses movimentos. Tá? Então vamos passar aí a era Vargas, né? O Estado Novo, o período ditatorial, no qual ele vai limitar a cultura, né? Ele vai deixar a cultura à sua tutela, inclusive ele vai investir em alguns artistas para que esses artistas produzissem algo que fosse mais nacionalista, claro, passando aí por uma censura. Então, tudo que fosse produzido passava por essa censura. Aquilo que não interessava ao Vargas era deixado de lado. Certo? Então, ele vai investir e, ao mesmo tempo, ele vai limitar essa cultura. Tá? O momento político da década de 50, né? Abertura política, alinhamento com os Estados Unidos, né? Suicídio de Vargas, né? Muitos movimentos, muitas greves. Tá? Um movimento político bem interessante da década de 50. Vamos ter o desenvolvimento econômico com o JK, a questão dos 50 anos em 5, e ao mesmo tempo um crescimento dessas desigualdades, certo? O que é que o Teatro Arena buscava? Né? Buscava uma identidade própria. Tá? Ele vai surgir aí com o TBC, né? Vai ter muita influência do TBC, né? Que é o Teatro Brasileiro de Cultura, mas ao mesmo tempo ele vai fazer uma crítica também, não só ao TBC, como a outras organizações de teatro. Certas companhias de teatro. E aí o Hélio Jaguaribe, né, um escritor, cientista político, jurista, ele vai dizer o seguinte, né, um país tem que criar sua própria cultura. Um país tem que criar sua própria cultura. Um país é sua cultura. Ou seja, está dizendo que a gente temos que ter uma própria cultura nacional. Tá certo? E aí ele vai dizer uma frase aqui bem interessante que eu não coloquei, mas ele dizia o seguinte, para ele, um povo dependente economicamente, segundo ele, seria um povo dependente colonial e culturalmente. Ou seja, ele tinha essa ideia, né, de se desligarmos dessa cultura que influencia tanto
né? Essa cultura exterior que influencia tanto a cultura brasileira, né? Ele disseminava a ideia de uma revolução burguesa nacionalista, né? O pensamento dele, claro que nunca foi, né? Nunca se expandiu muito as suas ideias, mas ao mesmo tempo ele tecia essa crítica sobre o teatro, sobre a cultura, certo? Então, o Teatro Arena vai ser fundado em 1953, em São Paulo, por José Renato. José Renato era estudante de teatro, tá certo? Vai ser influenciado aí pelo seu professor, vai ajudar muito, né? Que é a Escola de Artes Democráticas, se não me engano o nome, né? Que o seu professor vai ajudar muito, que vai ser o Décio, né, de Almeida Prado, tá? Então vai ter forte influência do TBC, mas porém vai ter um desligamento aí, né? Eles vão fazer uma crítica depois ao TBC, porque o TBC não falava da sociedade brasileira, não falava do cotidiano brasileiro, dos diversos problemas, das diversas desigualdades, certo? Claro, o TBC seguia uma linha que era mais, podemos dizer, da classe média. Porém, claro que alguns de seus diretores vão não financiar, mas vão ajudar muito, né, o Teatro de Arena quando surge. Vai dar um total apoio, inclusive alguns diretores vão ser demitidos, né, do TBC. Mesmo assim, esse pessoal vai ajudar muito, tá certo? Inclusive o nome de um deles, se não me engano, é Franco Zambari, tá certo? Então, os principais atores de Arena foram formados na EAD, na Escola de Arte Democrática, tiveram muita ajuda do professor Décio de Almeida Prado. Após sua criação, teve a junção no Teatro Paulista de Estudantes, né? E aí podemos ver a relação com a educação, né, do Teatro Paulista de Estudantes. Aí daí vai vir o Guarnieri, né, que vai fazer uma revolução no teatro brasileiro, vai ter um filme muito premiado que vamos, né, discuti-lo de certa forma já já. Tá? Ele foi influenciado pelo método de Stanislavski, né, que era um russo, né? O russo ele criou um método no qual de interpretação para o autor teria que ser, né, sentir emoções realistas, né? Então o Stanislavski, ele é do fim do século XIX, início do século XX, ele já cria um método, né, de como o ator deveria agir, né, interpretando na sua interpretação, né? Ele tem que sentir emoções, tá certo? E quem vai trazer essas ideias aí vai ser o Gustavo Boal, se não me engano, tá certo? Então, essa é mais ou menos ainda, né, sobre o surgimento do Teatro Arena. Né? Quais seriam os seus objetivos? Tá? Não era Gustavo, era Augusto Boal, tá, pessoal? Então, quais os objetivos do Teatro Arena? Tinha a intenção de discutir a realidade nacional brasileira, né, como a maioria desses movimentos sociais. A gente vai tirar aí a Bossa Nova, né, e alguns outros movimentos, mas a intenção do Teatro Arena seria esse, tá? Discutir a realidade nacional brasileira, os diversos problemas que estavam acontecendo. Uma das grandes preocupações era a crítica ao imperialismo, né? Essa questão até que o Jaguaribe, né, que eu citei agora há pouco, falava, né, de sermos influenciados, né, intensamente por uma cultura exterior, tá certo? Por ainda sermos, de certa forma, uma colônia, tá, para esses países, né, para essas grandes potências europeias e norte-americanas, principalmente. Tá certo? Então, principais figuras vai ser o José Renato, que vai ser o seu fundador, o Aduvaldo Viana, o Augusto Boal, que vai ser importantíssimo, ele estuda, né, teatro nos Estados Unidos, ele volta com essas ideias, né, de Stanislavski, né, que eu falei para vocês agora há pouco, e o Gianfrancesco Guarnieri, né, tem descendência, eu tinha nascido na Itália, não lembro, mas ele vai fazer uma peça aí, né, importantíssima até para reerguer e salvar o Teatro de Arena. Tá? Esses autores, né, esses artistas, eles tinham uma tendência para as questões ligadas à esquerda e a luta de classes. Inclusive, eles vão falar de vários movimentos, né? Eles vão falar, por exemplo, da classe operária. Inclusive, o filme do Gianfrancesco Guarnieri vai ser
né, sobre os problemas da classe operária, sobre as suas reivindicações, e aí vai mostrar a questão da luta de classes, tá? Criada aí né, o conceito criado aí pelo Karl Marx. Tá certo? Então tem toda uma crítica, tem toda uma ligação aí com o momento em que vivia o Brasil, né, de corrupção, de desigualdade social. Certo? Por isso que esses movimentos, a década de 50, né, vai ser considerada uma década de muitos movimentos sociais, de sindicatos, surgimento de sindicatos, na realidade, movimento agrário, movimentos na educação, movimento nas artes, né, no cinema. Então, a década de 50 e início da década de 60 ela vai ser frutífera para esses movimentos. Inclusive, isso mostra, né, que essa década tinha muita liberdade. Né? A gente sai de um período ditatorial da era Vargas e, ao mesmo tempo, a gente entra, né, de certa forma, em um momento de mais liberdade política, de mais liberdade de expressão. Por isso, podemos dizer, é um dos motivos para essa grandiosidade de movimentos sociais. Principais peças, né? E aqui a gente percebe, né, um teatro de arena. Tá? E aí eles ensinavam o pessoal em fábricas, em escolas. Claro que depois eles vão criar uma sede, né, para o seu teatro lá em São Paulo. Tá? E aí a gente podemos perceber que eles estão no centro encenando, e aí eles iam mexendo com o público, tá? E as pessoas ficavam, né, ao redor dos artistas. E alguma das peças de teatro arena vai ser Demorada a Deus, vai ser uma das peças do início, né, do teatro arena. Uma Mulher e Três Palhaços, tá? Ambas sob a direção de José Renato. Judas em Sábado de Aleluia, do Martins Pena, com direção do Sérgio Brito. E aí, quando chega lá em 1958, como o teatro de arena não tinha tanta interferência econômica, não tinha tanto financiamento, não era financiado nem pelos órgãos públicos ou privados, ele vai entrar em uma crise muito grande, né, de econômica. Tá? Inclusive, o Augusto, né, Boal, ele chega dos Estados Unidos em 1958, ele traz uma ideia, é nesse momento também que o Teatro de Arena se junta, né, com o Teatro Paulista de Estudantes, o Guarnieri, né, chega ao Teatro de Arena, ao movimento Teatro de Arena, e aí eles vão ser influenciados, né, tanto pelo Augusto Boal como pelo Guarnieri. Né, e aí o Guarnieri vai fazer uma peça, tá, que seria para fechar, né, vamos fazer a última peça do nosso Teatro de Arena. E aí eles lançam, né, eles não usam black tie, de Gian Francisco Guarnieri, com direção de José Renato. E aí vai ser um sucesso estrondoso por todo o Brasil. Né? A peça vai ficar mais ou menos um ano em cartaz, vai levantar, né, novamente o Teatro de Arena. O Teatro de Arena não vai fechar, isso só vai fechar, acho que lá na década de 70, tá certo? E aí vai ser um momento importantíssimo, várias peças vão ser criadas, tá certo? Então, eles não usam black tie, tá? Seria para finalizar as atividades do Arena. Porém, teve um grande sucesso. No mesmo ano é organizado o seminário de dramaturgia com os frutos financeiros dessa peça. Né? E aí o que é que vai se discutir nesse seminário? Tá? Os intelectuais de esquerdas vão se organizar de várias formas, com várias peças. Se buscava representar políticas sociais, né? Questões políticas, questões sociais, filosóficas do povo brasileiro, tá certo? Para percebermos ainda a questão da liberdade política que existia. Né? Pessoas de esquerda, pessoas de direita, movimento político de esquerda, movimentos políticos de direita estavam tanto de um lado como do outro livremente, tá certo? Então esse Teatro de Arena ele vai ser importantíssimo nesse sentido, né, de reformular o teatro brasileiro, né, de trazer uma nova cara, um novo jeito, tá? A peça, né, eles não usam black tie, ela vai virar filme em 1981, vai ganhar vários prêmios, tem alguns listados aí no Brasil e no mundo, tá certo? Vai ganhar muitos prêmios mesmo, tá? Teve participação de Fernanda Montenegro, inclusive, se não me engano, ela vai ganhar o Emmy, tá, internacional. E teve também a participação do próprio autor, né, dela, o Gian Francisco Guarnieri. Esse filme tem no YouTube,
tá certo? Eu vou passar para vocês assistirem ele, também vou passar para vocês façam atividade, eu vou dizer aqui no chat, né, todas as instruções, tá certo? Então, a nossa aula terminou, né? Revisando aqui o Teatro de Arena surge nesse contexto, tá? Vai ser uma reformulação do nosso teatro, é um movimento social que vai estar intimamente ligado às questões sociais, às questões políticas, né, do nosso Brasil, vai fazer uma crítica ao teatro, né, o teatro que era de certa forma passivo às questões sociais, aos problemas que existiam no Brasil, e claro, vai fazer muitas peças essas que vão virar filmes, como o filme Eles Não Usam Black Tie. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, só perguntar, tá certo? Tenham um ótimo dia e até logo.